a postura hoje dos nossos poderes, né? De uma visão equivocada de como você combate o tráfico, como você combate também o uso de substâncias Sim, a entorpecentes. circulação de drogas, né? Como se... É curioso porque sabe onde é que, tirando a Cracolândia aqui de São Paulo, sabe aonde que ocorre o maior incidência de uso de substância entorpecente? Eu vou dizer para vocês, dentro dos estabelecimentos carcerários. Infelizmente, hoje, a nossa política criminal de combate à droga favorece o tráfico. Bueno, meu povo, sejam bem-vindos para mais um podcast voltado para penal play. Nós vamos falar sobre penal, processo penal, execução penal e hoje, esse episódio, nós vamos tratar daquela decisão do STF relacionada ao porte de maconha que virou agora um ilícito administrativo. Vamos entender como é que funcionou. Como é que é essa decisão, quais os reflexos práticos dessa decisão e também como é que você vai estabelecer se aquele cidadão ele é usuário, se é traficante, se é ilícito administrativo, como é que vai funcionar a partir de agora a aplicação do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. E para nós falarmos sobre isso, ninguém melhor que a nossa querida Fabiana, doutora Fabi Rossi Valia. Valia, de não valer mais. Vale mais. Fabiana Rossi Valia, que é delegada de polícia há 10 anos, já foi escrivã de polícia, especialista em proteção de direito do consumidor, na Fundação de Proteção de Defesa do Consumidor, especialista em direito penal, direito constitucional e direito consumidor pela PUC, coautor da obra literária Mulheres nas Carreiras Policiais, Teoria e Prática. E, obviamente, professora do CEISC. Com muito orgulho. Professor CEISC, para nossa honra, para nossa glória, para nossa sorte, professor CEISC das carreiras delegado e outras carreiras jurídicas também. Então, a Fabi, ela vai tratar com vocês, nós conversando, bate-papo aqui, sobre essa decisão do STF, que ela ainda... ela gera dúvidas até mesmo acerca da sua aplicabilidade, né? Então, a Fabi vai nos trazer a sua experiência prática aliada à teoria. Fabi, meu anjo, muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite de participar desse podcast. Nós estamos iniciando uma trajetória desses papos relacionados a conteúdos jurídicos, conteúdos de penal, voltados para concursos públicos, voltado para quem vai fazer prova do OAB e também para aqueles que se interessam pela área penal, ainda que seja na atividade profissional, na prática, né? Então, esse podcast ele é voltado para isso, para nós tratarmos de conteúdo com especialistas, com pessoas com domínio pleno do conteúdo. E aqui a gente vai bater papo e tem a resenha, né? Óbvio que tem a resenha, né? Primeiramente, eu quero agradecer. Eu particularmente, eu sou, além de ser fã do Nidal, enquanto professor, o Nidal sempre foi uma das minhas referências generosa. Como professora, assim, porque o Nidal, isso, não falo isso, eu sempre brinco com você, porque não é muito da minha personalidade falar coisas que eu não penso. Eu falo até pra mais. Coisa boa. E Nidal, eu acho que você hoje é um grande democratizador do ensino. Eu acho que você leva o ensino para além de fronteiras. Então, isso eu tenho como referência na minha vida. Eu tenho gratidão, Nidal, pela oportunidade de fazer parte do CEISC. Aquele curso que me formou lá na OAB, que formou tantas pessoas aí, que ajudou tantas pessoas a realizar o sonho de ser advogado, de tirar a OAB. E hoje, por um grande presente do destino, eu sou professora aqui. Então, é um grande prazer de estar aqui conversando com vocês um pouco sobre essa inovação jurisprudencial da lei de drogas, que Nidal não vai cair isso em concurso. Isso vai despencar em concurso e ainda vem gerando muita dúvida, não só nos concurseiros, como também nos operadores do direito. Como aplicar isso na prática? A droga foi liberada, a maconha deixou de ser droga, o uso de maconha foi liberado. Então a gente está aqui para a gente agora bater um papo com isso e colocar os pratos na mesa. Isso, agora sim. Vocês vão entender tudo, vão saber tudo sobre esta decisão do STF. Mas antes de mais nada, o presente foi nosso, né, Fábio?
o presente foi nosso. A Fábio é uma parceira. Tu sabe que antes nós virmos para São Paulo, a Fábio ia ao Rio Grande do Sul para gravar, Eu né? ainda vou, Ela é Nidal. quase Santa Cruzense, já Eu sou, quase gaúcha. na verdade, quase minha filha é Santa Cruzense, né? Pois então. Você esqueceu, Nidal, que Foi minha filha concebida lá. foi concebida no Sul. Então, a minha filha é quase uma Santa É Cruzense. uma cidade afrodisíaca Exatamente. mesmo. Nós estamos gravando aqui do estúdio de São Paulo. Então, a Fábio, ela é delegada de polícia do São estado Paulo, de São isso. Paulo. Mas vai nos visitar com recorrência agora. Fica mais também tranquilo para vocês Sim. gravarem aqui. Então, gente, olha só. E aí, Fábio, me conta. Primeiro, para o pessoal, eles devem estar curiosos para saber como é que foi a tua trajetória antes de nós entrarmos no tema, né? Eu acho que é interessante para essa galera que está se preparando para concursos públicos, Sim. que está nessa jornada, de entenderem como é que foi a tua caminhada para você chegar a ser delegada de polícia. Como é que foi o teu período de estudos, como é que foram o tempo de estudo, Sim. né? Conta para esse pessoal aí que é curioso para saber como é que faz, e daí daqui a pouco vira referência, né? Nidal, eu vou falar uma coisa pra você. A minha trajetória até atingir o meu sonho profissional, a minha realização, eu sou extremamente realizada na minha profissão de delegada, não quero prestar outro concurso, sou muito realizada, mas é uma trajetória um pouco atípica. Porque eu sou gente como a gente. Minha mãe era professora, já falecida, que Deus a tenha. Meu pai era representante comercial e a gente batalhava, e meus pais batalharam muito para dar um bom estudo em casa. A minha mãe sempre falou: a maior herança que eu posso deixar a vocês é o estudo. E isso, de fato, ela cumpriu com grande primazia. E eu fiz a faculdade de Direito e sempre tive dentro de mim latente o sonho de ser delegada de polícia. Eu iniciei a minha faculdade querendo ser delegada de polícia. Eu via na televisão as grandes referências enquanto delegada, as poucas mulheres que existiam enquanto delegada. Só que às vezes a vida da gente nos leva para outros caminhos. E eu acabei, no meio da faculdade, prestando um concurso para a Fundação Procon, de proteção e defesa do consumidor, e acabei deixando o meu sonho de ser delegado um pouco de lado, porque o cargo público nos traz aquela estabilidade, É verdade. só que latente, subjacente a isso, nos traz aquele comodismo. A gente tem, faça chuva ou faça sol, o nosso dinheirinho na conta, e a gente acaba que se acomoda nessa situação. Então, meu sonho de ser delegada ficou um pouco latente. Até que um dia, eu indo para a Fundação Procon, onde fui muito feliz, eu vi num jornal do concurso na época, agora nem existe mais, Concurso Polícia Civil de São Paulo. E aquilo, Nidal, me tocou assim, como se fosse Deus assim tocando meu coração. Eu já estava na Fundação Procon há muitos anos, já era mais velha, Nidal. Não era uma menina, já era mais velha. Pensando, será que eu consigo? Será que eu vou concorrer com o pessoal que acabou de sair da faculdade? Será que eu tenho chances? E aí, Nidal, eu falei, eu vou tentar. O não eu já tenho. Estudei muito, me preparei muito bem. E aí, prestei concurso para escrivã de polícia. Foi o primeiro edital que abriu. Passei como escrivã de polícia e passei muito bem colocada. Fui uma das primeiras colocadas, porque acho que meu estudo foi tão aprofundado na época, Nidal, que a gente ainda... Aquela marinheira de primeira viagem. E aí passei para escrivã. Quando eu estava assumindo para escrivã, tomando posse, saiu o edital para delegada. Aí eu falei, agora é a hora. Já estou na pegada, intensifiquei ainda mais meus estudos e passei no meu primeiro concurso para delegada de polícia que eu prestei. Eu acho que eu já estava predeterminado para ser. Foi muito esforço, Nidal, muita ralação, muita insegurança. Então, o pessoal aí de casa, não se acovardem diante das nossas inseguranças internas, Nidal. Às vezes, as nossas inseguranças nos limitam. E eu não deixei isso. Eu já tinha mais de 30 anos, já era madura, já tinha meus boletos para pagar, já tinha minhas contas, não podia me dar o luxo de só estudar. Sim. Mas eu falei, eu vou. E eu me dediquei, conciliei meu trabalho com meu estudo, difícil, sofrido muitas vezes, mas valeu, faria tudo de novo, Nidal, faria 10 vezes tudo de novo, eu penso na minha trajetória. E hoje eu sou, com muito orgulho, eu honro muito a minha profissão. E além de delegada, hoje eu sou professora, que é a profissão que era da minha mãe, Nidal. Nossa. Então, eu acho que eu brinco que eu já sou realizada 100% na minha vida. Combinação perfeita, né? Pois é, Delegada, sim. professora. Sabe que tem um exemplo clássico daquilo que a gente costuma dizer, e a literatura também diz, que a pessoa ela tem que experimentar
a dor do sacrifício, né? E tu experimentou a dor do sacrifício para não ter que sentir, né, o gosto amargo da dor do arrependimento. Que Exatamente. talvez se você não tivesse feito o concurso ou não tivesse visto aquele anúncio do concurso para as carreiras policiais e não tivesse tido a coragem, né, e a persistência, a disciplina de se preparar para ser delegado, talvez hoje você estaria numa outra Eu condição, tenho certeza disso. ainda talvez lá no Procon, mas arrependido por não ter tentado, E né? você disse uma coisa muito, muito bem colocada, Nidal. Se eu tivesse perdido o time. Aham. Às vezes a gente fala, ai, saiu o concurso para a Polícia Civil de Minas Gerais, que tá o edital aí aberto. Ai, mas eu não tô preparada. Ai, eu não tenho estudo, ainda não tô pronta, vou esperar o próximo. Às vezes esse próximo não existe. Exato. E às vezes você tem que passar por períodos de privação, às vezes por derrotas. Tem que ter resiliência, porque é só com muito sacrifício que a gente chega lá. Exatamente. Essa é a grande verdade, essa é a história de quem vende aí. Ah, é fácil, eu passei no concurso estudando 5 minutos por dia, lendo cards. Isso não existe, Não, Nidal. É o esquece. suor do estudo, são as noites em que a gente abdica de muitas coisas na vida para chegar lá, Nidal. É uma questão de escolha. E eu costumo dizer para essa galera mais nova, né, que tá ainda insegura, que não tem certeza daquilo que quer fazer, porque é questão de time, né? Eu costumo dizer pro cara, olha, tu pensar como é que tu chega no objetivo, que tu alcança o objetivo, bem fácil, dá o primeiro passo. É isso aí. Se tu não der o primeiro passo, cara, É sair da inércia, né? esquece, tu não vai alcançar o objetivo. E depois que der o primeiro passo, um passo de cada vez. E você fala, E vai você seguindo, né? tem um bordão que eu acho É. que é bonitinho, mas é muito verdadeiro. Você tem que dar o play. Tem que dar o Você play. tem que dar o play. Tem que dar Em o tudo play. na vida da gente. Sim. Você quer namorar, você tem que dar o play. Você quer passar no concurso, você tem que dar o play. Você quer emagrecer, você tem que dar o play. Você quer começar um exercício físico, eu quero jogar tênis, você tem que dar o play. Então, tudo na vida a gente tem que tirar do campo dos sonhos e colocar na realidade, Sem Nidal. dúvida, sem dúvida. Cara, e assim, eu costumo dizer que tem um par de 2 pilares que são inegociáveis, né? Disciplina e coragem. Se você não tiver disciplina, cara, aí fica mais difícil. E coragem para você enfrentar esse desafio e ser disciplinado. Porque Exatamente. para ser disciplinado tem que ter coragem, né? Então, disciplina e coragem. Mas, Fábio, agora que a galera, ela já conhece a tua história e vê que é possível, né? Certeza. Dentro do contexto que você estava vivendo na época que prestou concurso, me conta, que decisão foi essa, Fábio? Como é que foi? Que o STF trouxe para nós Nidal, aí? assim, a gente sabe que desde a edição da Lei de Drogas, da Lei 11.346, lá em 2006, muita discussão gravitou em torno do caráter criminal ou não do artigo 28. Isso desde os primórdios da edição da lei. Então, inicialmente se discutia o artigo 28, para o pessoal aí que está nos assistindo, ele prevê a conduta de adquirir, transportar, ter em depósito, guardar ou trazer consigo drogas para consumo pessoal. Só que no preceito secundário, Nidal, do artigo 28 da Lei de Drogas, ele não comina pena privativa de liberdade. As penas, as sanções para quem porta a droga para consumo pessoal é advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a cursos. Então, desde o início, né, Nidal, já vinha a discussão. O artigo 28, ele descriminalizou ou não o porte de drogas para consumo pessoal? Muitas correntes se sucederam na época. Uma corrente que dizia, fulcrada no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, que diz, crime é a infração ao que a lei comina pena de detenção ou de reclusão, alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa. Como o artigo 28 não cominava nem detenção e nem reclusão, então, portanto, não haveria crime. Essa corrente acabou sendo superada. E a corrente que prevaleceu era de que, muito embora não cominasse pena privativa de liberdade, cominaria sim sanções que são alternativas à prisão. Não são penas restritivas de direitos, não
não são penas privativas de liberdade, mas são penas alternativas. E aí o que se sedimentou à época é que a lei de drogas, o artigo 28 da lei de drogas, havia descarcerizado o porte de drogas para consumo pessoal. Combinava a pena, mas não pena privativa de liberdade. Então, a natureza jurídica do artigo 28 era uma natureza de descarcerização. O Luiz Flávio Gomes defendia que era despenalização. Despenalização também. Então, mas o que ficou de fato assentado é que era crime. Sim. Só que a discussão não se findou. E isso chegou ao STF por meio do recurso extraordinário 635-659. Pessoal, anotem esse julgado, porque esse julgado, ele foi um grande paradigma aí pra gente. Então, desde 2011, vem tramitando perante o STF o julgamento desse recurso extraordinário, Nidal. E esse recurso extraordinário, novamente, trouxe à tona a descriminalização, na verdade, a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Porque sustentava-se que o artigo 28 da Lei de Drogas feria um princípio do direito penal, que o Nidal dá essa aula com maestria, o princípio da alteridade, Nidal. O que fala o princípio da alteridade? Que o direito penal, ele não pode coibir, ele não pode sancionar condutas que não atinjam bens jurídicos de terceiros. Não pode. E eles entendiam que o consumo de drogas, o porte de drogas para consumo pessoal, atingia só bem jurídico próprio. Eu não ponho em risco a saúde pública. É como se fosse uma autolesão. Uma autolesão. É exatamente isso. Eu não estou potencialmente lesionando a saúde pública. Eu estou me lesionando. Então, e essa discussão gravitou, ela girou em torno do STF desde 2011. E agora, cerca de 3 meses atrás, o STF... no julgamento desse recurso extraordinário, anotem 635-659, por maioria e com repercussão geral. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Repercussão geral vincula todas as esferas de poder, salvo o poder legislativo, assentou o seguinte, que hoje o porte de maconha para consumo pessoal, deixou de ser um ilícito penal, subsistindo na condição de ilícito administrativo. Essa é a primeira premissa que a gente tem que ter em mente, Nidal. Houve a liberação do uso do porte de maconha? Não, gente. Não houve liberação. Houve apenas a descriminalização. Ainda é vedado, só que não é punido mais pelo direito penal. É punido agora, é sancionado pelo direito administrativo. Essa decisão, né, tem que deixar bem claro, tem 2 situações, né, 2 pontos que tem que deixar bem claro. Ela está relacionada à maconha. Maconha. Tá? Não é cocaína, heroína ou qualquer outra substância entorpecente. Então, ela está destinada à maconha. Tá? Segundo, nós estamos diante de uma descriminalização. Continua sendo um ilícito, só que um ilícito administrativo. Então não adianta o cara pegar e ir pra praça lá e fumar maconha achando que não vai de jeito nenhum rolar nada. O problema é saber o que vai rolar, mas nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Calma lá que a gente chega lá. Bom, ela se tornou um ilícito administrativo. Certo. Mas o STF ele acabou estabelecendo um parâmetro e balizou para nós podermos distinguir se aquele fato, ele se caracteriza como uma posse de substância entorpecente para consumo pessoal, que aí se enquadra no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, ou se é tráfico. Tráfico de drogas, isso. Qual foi o parâmetro adotado pelo STF para que nós consigamos fazer essa diferença? Muito bem, Nidal. O STF, nessa mesma decisão, então ele pontuou isso, o porte de maconha, portou heroína, crack, skunk, LSD, lança-perfume, continua penalizado criminalmente pelo 28. E é nessa decisão, o STF, ele nos trouxe balizas, ele nos trouxe os critérios objetivos para a gente conseguir distinguir o traficante do mero usuário. Então, quais são os critérios adotados pelo STF? O porte de até 40 gramas de maconha, ou possuir até 6 plantas fêmeas de maconha, de cannabis sativa, o indivíduo
Veja bem, Nidal, será considerado presumidamente um usuário. Aí que tá a questão, minha gente, meus queridos. Ele é presumidamente um usuário. Trata-se aí de uma presunção relativa, uma presunção juris tanto. Então, não necessariamente, não é em caráter absoluto, se o indivíduo for apreendido, for surpreendido portando 40 gramas de maconha, até 40 gramas de maconha, ou até 6 plantas fêmeas. Por que plantas fêmeas, Nidal? A gente aqui, nós na delegacia, a gente quebrou a cabeça para entender por que o STF colocou plantas fêmeas. Porque as plantas fêmeas é onde se extrai a maior quantidade de THC. Interessante. São as fêmeas. A gente, é girls power. Até na maconha ela é mais poderosa. Até assim, até a maconha é mais poderosa. Até a maconha fêmea já... Bom, aí definitivamente nós temos que nos curvar as mulheres e as fêmeas, não adianta. Só antes de complementar, Fábio, o pessoal deve estar curioso. Quanto cigarrinho dá 40 gramas? Então, assim, a gente fez até uma fotografia. O Edgar ficou pensando, quanto cigarrinho dá isso? Eu vou fazer a revista aí, hein? Eu quero ver. Olha, Nidal, é isso assim, ó. Assim, é uma boa quantidade. Assim, é uma boa... Assim... Dá barato. Dá barato. Eu arrisco a dizer que até mais que 10 cigarrinhos, viu? Se é depender, se é o fininho, se é do grosso. Se é do grosso, se é do fino. Mas assim, é uma boa quantidade. Eu acho que até, com todo respeito ao STF, a decisão do STF, a autoridade do STF, eu acho que foi pra mais. Eu acho que 40 gramas, o indivíduo que consumir 40 gramas de maconha, ele chapa aí. Não, o cara tem que ser talentoso. O cara chapa. O cara tem que ser talentoso. E aí ele é presumidamente um usuário. 40 gramas ou 6 plantas, o equivalente a 6 plantas fêmeas. Explica essa questão pra galera que tá ouvindo agora no Spotify, nas outras plataformas, e quem tá nos assistindo no nosso canal do YouTube, Professor Nidal Ahmad. O que significa essa presunção relativa? O que consiste, na verdade? A presunção relativa, o que o STF entendeu? Que até 40 gramas, ou 6, presumidamente um usuário. Mas as circunstâncias do caso concreto, Nidal, podem indicar as circunstâncias fáticas. A análise do caso concreto, da hipótese concreta, pode indicar que aquela quantidade, ainda que dentro dos critérios do STF, o porte daquela quantidade não se destina ao consumo próprio, mas se destina à mercancia ilícita. Por exemplo, a variedade das drogas, a forma de acondicionamento da droga. Então, por exemplo, se eu apreender 40 gramas de maconha já separada em porções individuais, isso denota, já fracionada em pequenas porções individuais, isso denota que aquilo se destina à venda. Se eu apreender juntamente com a maconha dinheiro fracionário, aquelas notas trocadas, sabe, Nidal? Típico de biqueira, sim, que a gente sim. sempre aprende. Vários, vai, R$100, tudo em R$2, R$10, R$20. Traficante de chinelão. É chinelão, exatamente. Então, a apreensão conjunta de notas, de dinheiro fracionado em notas trocadas, também é um indicativo, no caso concreto, de que aquela droga não se destina ao consumo pessoal. A apreensão de balança juntamente. Balança de precisão. O usuário não vai colocar na balança, deixa eu ver quanto que eu vou fumar hoje. Então, se forem... Usuário diet. Usuário diet. Hoje eu vou fumar só 2 gramas de maconha hoje. Disciplinado, rapaz. Mas assim, ó, isso tem que ser importante para os concurseiros, principalmente com os concurseiros. Cara, não cai naquela questão de achar que é uma presunção absoluta, basta que nós estejamos diante de uma apreensão de até 40 gramas de maconha para caracterizar o artigo 28 da Lei 11.343/2006. Se cair na tua prova, você tem que entender que é uma presunção relativa. A Fábio acabou de explicar de uma forma magistral. Pode acontecer e na esmagadora maioria das vezes, né, Fábio? O traficante chinelão, o aviãozinho, ele não carrega grande quantidade de droga. Ele carrega pequenas quantidades de droga e vai vendendo aos poucos. Isso serve para qualquer substância entorpecente, crack, cocaína. Ele pega os papelotes de cocaína, as pedrinhas de crack, ele não vai carregar em grande quantidade. Ele deixa, como a gente diz no jargão, né, mocoseado. Ele deixa mocoseado, mocoseado e vai lá
pega, vende pro usuário e vai levando, Isso né? até é estratégico, né, Nidal? É. Porque se a polícia der o peguei, que a Aham. gente brinca, se a polícia der o peguei, ele não perde toda a droga do Toda dia. droga. E uma outra circunstância que é muito importante, normalmente, a gente apreende juntamente com a droga, Nidal, aquela contabilidade manuscrita do Uhum. tráfico. Então, às vezes, o indivíduo, ele é surpreendido pela polícia com pequena quantidade de drogas, separada já em porções individuais, um dinheirinho trocado lá. E juntamente um papel manuscrito com a contabilidade que ele tem que prestar pro seu superior hierárquico, para ele receber o dia dele. Pronto. Isso, o delegado de polícia, quando se deparar com essa situação, e aí é importante também ressaltar, Nidal, ele tem que fundamentar, tem que ser fundamentado o afastamento da apreensão dentro dessa quantidade, 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, pro delegado de polícia lavrar o auto de prisão em flagrante, é de rigor, segundo a decisão do STF, é de rigor uma fundamentação bem detalhada das circunstâncias que fez com que, na convicção dele, não se tratasse de porte, mas sim de tráfico. Olha o trabalho, olha a importância do trabalho do delegado Sem dúvida. nesse aspecto. Porque ele vai condicionar, ou ele vai orientar a audiência de custódia. Exatamente. Porque imagina que o delegado, ele lavra a prisão em flagrante, encaminha o APF para a autoridade judiciária, ele tem que ter os elementos, e o MP Sem também os dúvida. elementos, para ver se aquele contexto fático ele se enquadra como sendo o artigo 28 ou sendo o artigo 33. E aí, tu tem reflexos bastante poderosos aí. Muito. Bom, o artigo 28, ele vai liberar o cara, certamente ele vai liberar o cara. No 33, há uma grande chance de ele converter prisão em flagrante em preventivo. Então, na verdade, o trabalho da autoridade policial nesse aspecto é o que vai gerar o resultado da audiência de custódia, E né? mais ainda, Nidal, se o delegado de polícia não fundamentar o porquê que aquela apreensão daquela maconha, ela não caracteriza porte, mas sim tráfico, ela pode até relaxar a prisão. Ah, sim. Pode, porque é ilegal. Sim. Porque hoje, isso também é importante a gente deixar muito claro aí pro pessoal que nos escuta. Hoje, a apreensão de 40 gramas de maconha ou de 6 plantas fêmeas não pode ser lavrado termo circunstanciado ou auto de prisão em flagrante. Não pode ser lavrado TC mais se for apreendido 40 gramas de maconha e as circunstâncias do caso concreto não indicarem que se trata de tráfico. Então hoje, aquele cara que tá lá fumando seu beckzinho e a polícia flagra ele, surpreende ele em posse dessa quantidade de droga, até 40 gramas. Ele é conduzido à delegacia, a droga vai ser apreendida, óbvio, porque é aquilo que o Nidal falou, não houve a liberação da maconha, Sim. não houve. Então, a gente vai apreender a maconha. Só que a gente não vai poder lavrar termo circunstanciado com base no artigo 28. Não. Tu vê que interessante isso que tu falou, e eu já estava indo pro próximo passo do nosso papo aqui. Porque eu acho que uma das maiores dúvidas hoje dos operadores, né, e dos estudantes, né, como é que, considerando um ilícito administrativo, previsto lá na Lei 11.343 de 2006, que até há pouco tempo era crime, passou a ser um ilícito administrativo, como é que ocorre, como é que a autoridade policial procede nesse aspecto? Na verdade, quem que vai apurar e aplicar a sanção administrativa? Então, Fábio, tem como você, e eu acho que provavelmente você já se deparou com situações Sim. nesse sentido, qual é o passo a passo da autoridade policial até a aplicação ou a apuração do ilícito administrativo? Porque você sabe, né? Todo ilícito administrativo tem que se instalar um procedimento administrativo disciplinar. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E aplicar a sanção administrativa. Quais sanção, né? Então, tem como pegar o passo a passo para nós Com certeza, aqui? isso a gente vai deixar muito bem claro aí. Então, vamos lá. O indivíduo é surpreendido com até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas e as circunstâncias do caso concreto não indicam que ele é traficante. Então, não foi apreendido dinheiro fracionário, a droga não estava em porção individual, não foi apreendido balança de precisão, contabilidade, nada.
cara, realmente o indivíduo, ele é um mero usuário. Ele vai ser conduzido à delegacia de polícia, a droga, a maconha, vai ser apreendida num procedimento de natureza não criminal. Então, é vedado a gente atribuir qualquer natureza, nós delegados de polícia, é vedado pela decisão do STF, nós atribuirmos qualquer natureza criminal a essa conduta. Então a gente faz um boletim de ocorrência de natureza não criminal para fins de apreensão da droga. Apreendida a droga, o indivíduo vai assinar o compromisso de comparecer no juizado especial criminal. Aí que tem a grande dicotomia dessa decisão. Por que a grande dicotomia, Nidal? Porque até que o CNJ regulamente esse novo rito especial aí do caráter administrativo, do caráter de infração administrativa do porte de maconha, ele atribuiu ao juizado especial criminal a competência para processar essa conduta. Mas veja, juizado especial criminal vai apurar, vai processar essa conduta, mas de caráter extrapenal. É vedado atribuir qualquer caráter penal a esse processamento, Nidal. Então ficou uma confusão. Então a gente apreende a droga, o indivíduo assina o termo de comparecimento ao juizado especial criminal, não se lavra TC, não se lavra auto de prisão em flagrante. E no juizado especial criminal, a ele pode ser aplicada dois tipos de sanção. Somente 2 tipos de sanção. A advertência sobre o uso das drogas e a medida educativa de comparecimento a cursos educativos. Só. Prestação de serviços à comunidade não pode mais, para usuário de maconha. Então, o juizado especial criminal foi incumbido, recebeu o grande presente de ser, até que o CNJ regulamente esse rito, então isso é provisório, recebeu esse presente, essa atribuição de fazer o processamento do usuário de maconha, sendo vedado isso o STF, Nidal, ele repisa em vários termos da decisão, é vedado a atribuição de qualquer efeito penal a essa decisão, a imposição de pena pelo juizado especial criminal. Tu vê que curioso, né? Vamos fazer uma análise prática da coisa, né? Quando nós estávamos na vigência do artigo 28, que continua vigorando, obviamente, mas antes dessa decisão, o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, ele já previa como sanção a advertência, prestação de serviço à comunidade e também essas medidas de caráter educativo. Eu costumo brincar em aula, né? A advertência é como se você chegasse, o juiz lá no juizado especial criminal, ele pegar ai, fuma maconha, faz mal pra saúde. Puxa a orelha. Ó, que feio você fumando maconha. Eu vou contar pro teu pai, pra tua mãe. É mais ou menos isso. E o cara, o usuário, nem tchum, né? Pelo amor de Deus, né? Para você pegar e também encaminhar o usuário para se submeter a algumas medidas educativas, cara, a gente sabe que o problema ele é muito mais abrangente, muito mais complexo, a ponto de muitas vezes o usuário, para ele se submeter ao tratamento, ter aquilo que nós chamamos até mesmo de forma compulsória, né? Sim. De encaminhamento compulsório, né? Para que ele se submeta a tratamento. Se o cara fala não, Nidal, o que vai fazer? Não vai fazer. Você não tem como pegar o cara, obrigar ele lá aí no curso. A internação compulsória não tem. Pode, né? não podemos. Quer dizer, só se tu for entrar com a medida na esfera civil. Exatamente. Uma internação compulsória, né? Mas olha o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. Ok, descriminalizou. Me virou em lista administrativa. O que acontece se você vai para o juizado especial criminal? Na redação anterior, você ia para o juizado especial criminal. O Ministério Público, ele oferecia uma transação penal, né? Se ele preenchesse os requisitos. Né? Geralmente era de uma prestação de serviço à comunidade, até mesmo uma advertência, alguma coisa nesse sentido. Se o cara descumprisse essa transação penal, se ele descumprisse as condições que foram acordadas junto com o MP ofereceria a denúncia.
e instaurava-se a ação penal, penal. né? Agora, é um problema. Se o juiz ele vai e estabelece uma sanção administrativa consistente hoje na advertência, ok, advertiu, o cara já viu, Sim. né? Ou vai mais além, ele aplica uma sanção administrativa consistente na submissão do usuário a essas medidas educativas por Sim. tanto tempo. E o cara não E vai. o cara não vai. O que acontece? Nada. Pois é. Nada. Não porque não acontece nada, Nidal, justamente porque não tem caráter penal. Pois é. Essas sanções não têm caráter penal. Então, o eventual descumprimento dessas sanções, o cara não vai, ó. Você tem que ir mensalmente naquele Narcóticos Anônimos, Aham. vai, exemplo. Uhum. E o cara não vai. Acabou. São sanções administrativas, não tem nenhum tipo de coercitibilidade penal. Não tem. Então, eu até provoquei, Fábio, te provoquei aqui só para entender que, na prática, É muito difícil isso. o efeito prático dessa decisão, ele é extremamente limitado. É. Extremamente limitado. Porque você, até então, e até mesmo antes, quando ele era ainda crime, considerado crime, o efeito prático era limitadíssimo. Porque, eventualmente, se o cara ele fosse submetido a uma ação a partir de uma denúncia e tramitasse. Tu vê, o cara ser condenado num crime de porte específico, estupefaciente para consumo pessoal, o cara tem que ser talentoso, né? Nossa O Senhora. cara tem que ser talentoso, porque aqui passa por transação penal, passa por suspensão condicional do processo, passa por o cara tentar lá na audiência, no juiz especial, que mais uma vez tentar. Mas eu digo mais, né? Até na delegacia mesmo. Vamos dizer, o cara, o usuário de drogas, com base no artigo 28, tiro de maconha. Aham. Usuário de drogas, o cara é apreendido com uma pequena quantidade de cocaína. Ele é conduzido à delegacia, nós lavramos o termo circunstanciado que vai ser submetido ao juizado especial criminal. Aí eu te pergunto, Nidal, se na delegacia o indivíduo se recusa a assinar o termo circunstanciado, ainda assim a gente não pode lavrar o auto de prisão em flagrante com relação ao artigo 28. Ainda assim, não podemos lavrar o auto. Por quê? Porque não há pena privativa de liberdade combinada no artigo 28. Então, ainda assim, Nidal, é o que você falou, ainda é muito limitado isso. Muito limitado. Tu vê, isso já começa a ausência de efeito prático na delegacia. Sim. Agora, vamos considerar que esse cara ele seja efetivamente talentoso e alcance uma sentença condenatória. Cara, eu trabalhei 20 anos no Ministério Público e uma das minhas atribuições da promotoria que eu trabalhava era no Juizado Especial Criminal. Sim, então você entende Era bem, no né, Juizado Nidal? Especial Criminal. E vou te dizer, cara, eu tô aqui puxando na memória alguém que foi condenado Você pelo teve 28. algum? Não, tô puxando Não pra tem, memória. então. E o mais curioso, se o cara chegasse a ser condenado no artigo 28, aquela sentença condenatória transitada em julgado não gerava nenhum efeito. Não Não gera. gerava efeito para reincidência, não gerava efeito para maus antecedentes, isso por conta da decisão do STF. Ou seja, na verdade, a rigor, foi 6 por meia dúzia. Você entende, Nidal, que essa discussão quanto à descriminalização do artigo 28 é por isso que ela já vem desde os primórdios da lei. Porque na aplicabilidade prática do artigo 28, pouco a gente consegue extrair uma possibilidade de condenação criminal. E por isso que eu reforço, nesse caso, né? E eu já estudei bastante isso e acompanhei, não como usuário, evidentemente, mas acompanhei de perto muito a forma de tratamento de usuários, né? Inclusive visitando por um período da minha vida, quase um ano da minha vida, eu visitando essas fazendas de tratamento, né? Que chamam de daquele período de 9 meses que o cara Sim. fica se submetendo a É a tratamento. colônia agrícola. Colônias são as- agrícolas. Sim. E eu acompanhei, todo mês eu ia. E é muito triste a realidade do Nossa usuário. Senhora. É muito triste. A realidade do usuário, e eu ia até, inclusive, eu acompanhava para você poder ir até essas fazendas terapêuticas, né? Você teria que ir toda semana naquelas reuniões Sim. que são dos familiares, né? E é muito triste porque atinge
A família. Totalmente. Os efeitos da droga não é no usuário A só. família é destruída. É devassada. Literalmente destruída, né? E eu sempre tive na minha cabeça, a partir daquela experiência, né, que nós temos uma política de drogas, uma política mais repressiva do que propriamente preventiva, Sim. se tu for analisar. Então, não adianta você pegar e transformar um ilícito penal para um ilícito administrativo sem você combater a causa, né? Exato. Não adianta você chegar no efeito, né? Como é que você faz e pode, dali a pouco, construir uma política séria de prevenção? E Nidal, e eu vou te falar, pegando o seu gancho aí, esse caráter repressivo, ele contra essa decisão do STF, a 635659, do recurso extraordinário, o nosso Congresso Nacional já passou a se movimentar. Porque o Congresso Nacional, ele tem ainda uma ideia de uma política repressiva contra o consumo, a circulação de drogas. E eu digo isso porque há um projeto de emenda constitucional, a PEC número 45 de 2023, que já tramita no Congresso Nacional desde o ano passado, PEC 45 de 23, e essa PEC, ela pretende inserir no artigo 5º o inciso 80. Nosso artigo 5º hoje, artigo 5º que fala dos nossos direitos e garantias fundamentais, ele vai até o artigo 79, o inciso 79. E ele pretende inserir o inciso 80, o artigo 5º, considerando crime o porte e a posse de qualquer substância entorpecente em qualquer quantidade. Exatamente isso, então, vai entrar na condição de direito fundamental. E essa PEC, ela tramita no Congresso Nacional, ela já foi aprovada no Senado, já passou por parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e depois da decisão do STF aí, foi formada uma comissão especial na Câmara dos Deputados para dar celeridade à aprovação dessa PEC. Então, essa PEC, ela vem para reverter essa decisão do STF, em sentido, porque o nosso poder legislativo, ele pode legislar em sentido contrário, ele não está vinculado na sua função típica de legislar, ele não está vinculado às decisões do STF. Então, gente, muito provavelmente pelo andar da carruagem, daqui um tempo aí, já está tramitando em caráter acelerado já na Câmara, já tem aprovação do Senado, e a gente vai ter aí novidade legislativa aí envolvendo o porte de droga. Anotem isso, PEC 45 de 2023, nós vamos ouvir muito a respeito dela. Será considerada crime o porte e a posse de qualquer substância entorpecente em qualquer quantidade. Nossa, incluir no artigo 5º da Constituição... Inciso 80. Inciso 80, praticamente uma definição... Direito fundamental. Com direito fundamental, a criação de um crime, praticamente. Exatamente. Exatamente. Então, a gente já está muito adiantado, Nidal, e depois, depois da decisão do STF, o então presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele formou uma comissão especial para dar celeridade a essa PEC. Então, o Congresso Nacional está trabalhando nessa PEC para tentar neutralizar essa decisão do STF. E aí, sendo inserido na condição de emenda constitucional, Nidal, muito dificilmente o STF consegue derrubar isso, porque aí a constitucionalidade de uma emenda constitucional ela só pode ser questionada se descumprir os requisitos do artigo 60 da Constituição Federal. Puxando sardinha para o meu lado aí do direito constitucional. Para vocês que não sabem, né, a FAB, ela transita maravilhosamente bem na seara criminal, mas é professora de direito constitucional. Eu sou meu amor da minha vida. Ou seja, ela é uma pessoa completa. Tá? Constitucional com criminal, pronto, completou. Não, criminal, Nidal, eu flerto com o direito criminal porque é minha área, né? Então, eu flerto, então, lei de drogas, a gente vê todos os dias isso. Eu acordo e durmo vendo lei de drogas. Mas tu vê como é que é a postura hoje dos nossos poderes, né? De uma visão equivocada de como você combate o tráfico, como você combate também o uso de substâncias entorpecentes. A circulação de drogas, né? É curioso porque sabe onde é que
há mais uso, tirando a Cracolândia aqui de São Paulo, sabe aonde que ocorre maior incidência de uso de substância entorpecente? Vocês têm noção aonde ocorre? Eu vou dizer para vocês, dentro dos estabelecimentos carcerários. E não, com certeza. São Dentro os dos grandes estabelecimentos... traficantes, É. né? Não, teve uma vez, Fábio, vou contar essa história. Eu fui levar, os alunos, eu dava aula na Universidade de Santa Cruz lá, né? E eu costumava levar os alunos para o presídio para eles Uma conhecerem. visita monitorada, Uma né? visita monitorada para eles conhecerem a realidade carcerária. Então, os detentos, eles, no horário do sol, saíam das galerias Sim. e iam lá para O pátio lá, para né? o pátio. E aí a galerinha, ela entrava nos corredores, as galerias e, inclusive, entravam Sim, nas sim. celas, né? E, cara, eu só esperando o primeiro a se manifestar. Cara, um fedorão de maconha. Nossa Absurdo, mas um senhora. fedorão de maconha. Assim, tu chegava, tá chapado. Aí não aguentou, um aluno não aguentou. Assim, cara, olha esse cheiro, eu sinto esse cheiro de maconha. E ele olhou pro diretor do presídio. Mas vocês não fazem nada? Aí o diretor deu risada até, O né? diretor olhou pra ele assim, entra lá. Tenta a sorte lá. Entra lá e tira. Né? Tenta a Entra lá sorte. e tenta pra tirar. O cara tem, sei lá, 300, 400 Imagina. cara lá pra 3, 4 agentes penitenciários. Vai entrar de que jeito? Na verdade, É. Nidal, é quase impossível. Infelizmente, hoje, a nossa política criminal, eu arrisco a dizer, com perdão de quem discorda comigo, a nossa política criminal de combate à droga favorece o tráfico Mas de drogas, toda infelizmente. vida, toda vida. Favorece o tráfico de drogas porque fomenta o tráfico dentro dos estabelecimentos penitenciários. Sem dúvida. Fomenta. Imagina, se o cara é usuário, o melhor lugar pra ele estar é dentro do presídio. Exatamente. É o melhor lugar. Porque lá ele vai encontrar droga, né, vai ficar devendo pra traficante, vai virar refém de traficante. Mas, cara, e aí tu quer encarcerar alguém que vai no local aonde tem droga. Exato. Assim, é de uma mentalidade absolutamente equivocada, com todo respeito, né? Mas ou não dá para acreditar que você queira aplicar uma pena privativa de liberdade, submeter cara, é 1, 2 dias, não importa a quantidade de Sim, pena que for sim. imposta. 1 dia, 2 dias, o cara sai mais chapado do que entrou. Não, e a gente fala, né? A criminologia explica isso, né, É. Nidal? Os estabelecimentos prisionais são hoje a grande areia movediça para o crime. Nossa. O indivíduo, ele entra primário lá, ele entra mirim e ele sai profissional do crime. Infelizmente, hoje, a gente sabe que a solução para combate da criminalidade de forma geral não é o encarceramento. Infelizmente, não é o encarceramento, é uma punição rigorosa. Eu defendo, enquanto delegado de polícia, eu defendo uma apuração rigorosa, maiores poderes às polícias, que hoje estão cada vez mais enfraquecidas, infelizmente, com decisões muito liberais pelos nossos tribunais superiores, Nidal. A gente sofre hoje aí, a gente brinca que o preso ele sai da delegacia antes do que a gente, né? É verdade. Porque eu ainda estou terminando a confecção de todo o formalismo do auto de prisão em flagrante, ele já saiu. Mas a gente sabe que tem alguma coisa errada aí que precisa ser mudada, Nidal. Na verdade, sim. Se tu for pegar... Quando a gente fala em sistema encarcerário, ele está muito vinculado, muito atrelado ao tema que nós estamos debatendo hoje. Cara, tráfico de drogas. Totalmente. O crime, ele se ramifica. O tráfico, ele que é a porta de entrada para as demais, Você sabia, os Nidal, demais crimes, né? que uma pesquisa do 2022, ela revelou que das mulheres encarceradas, mais do que 80% Sim, são por sem tráfico de drogas. Mais do que 80%. E a grande maioria é traficando droga a pedido dos seus Sim, companheiros. sem dúvida, É sem traficando dúvida. droga no ato de visitação dos seus companheiros. Mulheres, às vezes, puérperas. Mulheres grávidas, com criança pequena. Enfim, então, a gente sabe que hoje o grande problema nosso ele permeia em torno do tráfico de drogas. Infelizmente... A gente enxuga gelo, né? É bem o que tu falou, porque eu posso te falar com isso com bastante tranquilidade, porque na promotoria era do 0 ao 100. Eu trabalhava, as atribuições eram no Juizado Especial Criminal e na Vara de Execução Penal. Nossa, Então, você ia do começo ao fim, então, né? Então, na Vara de Execução Penal, cara, foram quase 17 anos visitando presídio e lidando com o processo de execução penal.
E, cara, tu vê de tudo dentro. Exato. Vê de tudo dentro do sistema carcerário. E olha que lá em Santa Cruz do Sul, o sistema, o presídio lá, até que ele era dentro de um parâmetro geral, até que bonzinho, Sim, né? sim. Até que bonzinho. Mas, cara, é coisa abissal. O cara que entrava lá é como se tivesse um plano de carreira. O cara ia... Ele entrava mirim e saía profissional. Saía bem. É. Bem como tu disseste. Mas olha só, o problema é o seguinte, ele fica, não que ele... Até que ele, mesmo que ele não queira, ele acaba sendo forçado Como uma... a entrar no... como- Ele é institucionalizado. É isso mesmo, né? Nida. Até como técnica de sobrevivência. até. Exato. Ele fica devendo. Infelizmente. Exatamente. Ele fica devendo. Geralmente o cara, vamos dizer que é usuário. Cara, vai chegar um cara que vai entregar uma pedrinha pra ele, vai pegar um cigarrinho e pronto. Já virou refém. Ele já virou a chavinha, a gente Já fala. virou, pronto. Esse cara não sai mais. Esse cara, ele geralmente é de uma pena pequena, é um ladrãozinho, um cara, Sim. um furtador, né? Ele vai sair em semiaberto, vai sair pra visitas e, cara, ele vai fazer E a aí ele mão fora. Aí ele já tá cooptado, já. Já vai fazer a mão fora para trazer para dentro. É Então, isso cara, mesmo. é um círculo vicioso que os caras não entendem que, na verdade, esse tipo de postura que o Congresso Nacional está adotando agora, ele simplesmente fomenta ainda mais o crime. Então, Nigdal, já fica aí. Retroalimenta. Já fica o tema para o nosso próximo Olha aí, ó. podcast. Deixa sair. Vamos ver aí como que vai funcionar essa questão dessa emenda constitucional, se ela vai ser aprovada, se ela Com vai ser aprovada certeza. com ressalvas. Vamos ver aí cenas do próximo capítulo, mas a situação que a gente tem hoje é essa. Nós vamos ficar monitorando para depois nós voltarmos a falar sobre esse tema, que é um tema, cara, que ele é um tema que rende uma conversa o dia todo, né? Pois é. E eu e o Rende- Nidal, a gente quase não fala, né, Né? Nidal? A A gente gente- não é conversador, imagina. A gente se degladeia aqui para falar, né? Mas, Fábio, nós já estamos quase que esgotando tempo aqui. Eu quero agradecer. Foi uma aula, né? Oh, Foi imagina, literalmente Nidal. uma aula. Cara, eu anotei aqui. Eu tô anotando aqui para eu realmente não sabia da existência desse PEC. Isso Não pra mim, sabia. não Pois é. sabia. Eu tava acompanhando, não sabia. Já vou pesquisar, tu vê, ó, como é legal. Tu tem uma aula, além de você ser brindado com a presença da Fábio aqui, ainda você recebe as informações e tem uma aula. Então, assim como vocês, eu também estou aprendendo. A cada episódio é um aprendizado para mim, né? Pra nós, E pra mim também, para Nidal. vocês também. Então, cara, aqueles que estão nos acompanhando, nós estamos agora no 3º episódio. Outros tantos virão e, obviamente, que a Fábio voltará para nós Obrigada, com conversarmos certeza. muito mais, cara. Tem muitas histórias ainda para nós aqui dividirmos com vocês, muitas informações, muito conhecimento de outros temas que estão voltados dentro da área prática, inclusive de delegada, a atuação da delegada Fábio. Então, cara, tem muitas coisas para nós falarmos. E eu quero convidar vocês para que vocês continuem nos acompanhando. Para aquele galera que está no Spotify, vai lá, aciona o sininho, vai lá e também vai e dá 5 estrelas. Já disse para vocês nos outros episódios. Se é para não dar 5 estrelas, dá 3, fundamenta. Tem que ter fundamentação, motivação. Tem que só porque eu não gosto. Não, tem que fundamentar. Porque eu não gostei. Por que tu não gostou? Tá? Para nós fazermos melhor. Pro cara que tá no canal do YouTube, te inscreva no canal, cara. Pega lá, aciona o sininho para você pegar e ser notificado de novos episódios. Então você vai ver que semanalmente você vai ser acionado, vai ser notificado, porque teremos episódios semanais, além de outros conteúdos que nós vamos largando lá no nosso canal do YouTube, Professor Nidal Arma, tá bem? E pessoal do Spotify, cara, vai lá, avalia bem para que outras pessoas que talvez tenham interesse nesses assuntos voltados a penal, execução penal e processo penal, eles sejam impactados, sejam alcançados. Vai que daqui a pouco uma informação que saia desses episódios venha a resolver a tua vida, venha a trazer
com que você tenha uma vida boa e melhor, passando um concurso público, Sim. num trabalho que você está desenvolvendo, você que está estudando na faculdade, dali a pouco você tem aquela informação que tu vai lá discutir com um colega e vai dar um show, né? Exatamente. E na tua provinha de faculdade, vai lá e faz com que o teu prof fique orgulhoso de você, tá? Fábio, meu anjo, Muito obrigada, muito, muito Daniel. obrigado, cara. Foi um prazerzaço, um baita de um episódio. Eu reitero aqui, reforço a minha admiração por você. Legal. Se me Conheci emociono. conheci a Fábio lá em Santa Cruz do Sul, vi e ela é uma delegada de São Paulo, vindo gravar em Santa Cruz do Sul. E eu digo, cara, inacreditável, ela veio pra cá, ela gosta de vir. Eu Mas amo, eu não gosto, eu amo, eu Nidal. até cheguei pro pessoal, cara, vocês pediram pra ela vir pra cá, não acredito que vocês fizeram isso com ela. Não, é que ela gosta de vir, sério? Ela gosta de vir. Então, cara, E se eu já ela tô com gosta... saudade de Santa Cruz, já. Se ela gosta, então deixa que venha. Já virou Santa Cruzense. Agora nós temos a festa de final de ano, tu vai estar lá, não vai? Se Deus quiser, olha Nidal, aí, se ó. Deus quiser. Eu, a Nenê, o marido, vamos todo mundo. A família toda, a festa da família. Então, Fábio, Muito obrigada, Nidal. muito obrigada. Foi um Obrigado. prazer. E, cara, tá nos nossos corações aqui. Fique ligado aí, porque esse podcast aí não vai só resolver a vida do concurseiro, não. O do profissional da área também. Exatamente isso. Um beijo pra você, Nidal. Tô sempre à disposição. Minha querida, muito, muito obrigado. Para vocês, muito obrigado por vocês estarem nos ouvindo agora, por estar nos assistindo agora e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.